uma vez mais seja louvado, né? Como o salmista disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que está em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Certamente o Senhor é bom, misericordioso é o nosso Deus, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós que estamos vivendo tempos adversos, mas ao bem da verdade não deveria causar espanto ou surpresa para a igreja do Senhor, porque tudo que nós estamos vivenciando agora fora prescrito pelos profetas, pelos apóstolos, e foi narrado pelo nosso próprio Cristo. São sinais da vinda do Senhor, são sinais dos últimos dias. Um cálice foi derramado, e a qual o mundo precisa voltar-se a Deus. E o adversário, ele quer causar medo ao coração dos eleitos de Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel, e nós precisamos confiar em Deus. Se você puder, vamos estar fazendo uma oração agora. Eu gostaria que você se colocasse de pé, se você puder, curvasse a sua cabeça, e que neste momento nós possamos clamar ao Senhor. Quero dizer para você que nós vamos clamar a Deus, porque essa é a ordenança do Senhor. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se desviar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei, descerei e sararei a vossa terra. Então é tempo de nós clamarmos, é tempo de nós colocarmos a nossa fé em ação e revogar todos os planos do adversário, porque a Bíblia diz que para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós temos que clamar a Deus. Senhor Deus, graças nós te damos por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito em nós. Te somos gratos, ó Deus, porque não há surpresa para os teus escolhidos, para os teus eleitos. Nós bem, ó Deus, bem sabemos das adversidades deste mundo. Nós bem, meu Pai, sabemos que nos últimos dias, meu Pai, a aflição tomaria conta da terra, mas o Senhor vai salvaguardar os teus escolhidos, os teus eleitos. Meu Pai, eu clamo, meu Deus, pelos 4 quadrantes desta terra. Eu clamo, meu Pai, por cada irmão, por cada irmã. Eu clamo por aquele, meu Pai, que hoje não teve tanta fé. Ó Deus, assim, ó Pai, como certo momento Pedro, meu Pai, caminhou por sobre as águas, mas temeu. Meu Pai, mas afundando Pedro, ele disse: socorre-me, porque vou perecendo. E a tua palavra diz que imediatamente o Senhor estendeu a sua mão, o tomou e disse: por que duvidastes? Então, meu Pai, nós nos colocamos diante de ti, porque sabemos, meu Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E nós liberamos uma voz profética em favor, meu Pai, de cada vida, de cada familiar. Ó meu Pai, esta pandemia, esta enfermidade, meu Pai, que tem palmeado a terra, ela tem causado muitos malefícios, ó Deus.
Meu Deus amado, ela tem cegado pessoas, elas têm, meu Pai, ó Deus, vilipendiado pessoas, elas têm abatido pessoas, ela tem, meu Pai, mexido com a economia, ó Deus, de todo mundo. Pessoas têm ido, meu Pai, até a rede de supermercados e não têm encontrado alimento, não têm encontrado, meu Pai, condição. Elas têm até o dinheiro, mas não têm o que comprar. Isto é o cumprimento da Tua palavra. Isto está prescrito, meu Pai, pelo Senhor. Mas a Tua palavra diz que ainda não é o fim. Então nós cremos na Tua palavra. Este é o tempo de nós nos levantarmos em fé. Este é o tempo de clamarmos de perto, de longe, de mais longe ainda. Meu Pai, que as pessoas, ó Deus, possam se voltar ao Senhor e saber que existe um Deus que tudo pode. Abençoa, meu Pai, aquele que está em casa agora, aquele que está acompanhando esta transmissão, aquele que vai ver, meu Pai, esta transmissão. Meu Pai, que a Tua boa mão se estenda e que o Teu Espírito fortaleça, meu Pai, o Teu filho e a Tua filha, e dê vitórias a eles, meu Pai. Ó Deus, que as igrejas como um todo se unam numa fé. Ó meu Pai, as portas que estão abertas, que não se fechem. Meu Pai, mas aqueles, meu Pai, que fecharam, ó Santo de Israel, que o Senhor também possa ter, meu Pai, misericórdia e graça. Ajuda o Teu povo na terra, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome. Seja adorado nesta noite. Que o Teu nome, meu Pai, seja glorificado. Tu és poderoso. Tu és tremendo, meu Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, exaltamos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e
Mostra a tua grandeza. Meu Pai, se revela em meio ao teu povo. Ó Deus, que seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Porque foi esta oração, ó Deus, que o teu Filho amado nos ensinou. A oração a qual exalta o teu nome, a oração a qual engrandece ao Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha a ser glorificado, exaltado. Meu Pai, porque nós cremos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Meu Pai, que reis da terra se prostrarão, que levantarão as suas mãos em adoração, em rendição ao Senhor, e dirão que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Governa, meu Pai, este mundo, transforma este mundo de glória em glória. Ó Deus, porque o Senhor nos predestinou a uma chamada misteriosa. O Senhor nos tornou embaixadores do Senhor. Ó meu Pai, como peregrinos numa terra estranha, a fim, meu Pai, de transformar de glória em glória este mundo. Por isso, meu Pai, nós determinamos, por isso nós tomamos posse, ó meu Pai, da cura, da restauração, da libertação. Meu Pai, nós neutralizamos, meu Pai, todo o agente do mal. Meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai, nós brindamos esta cidade, nós colocamos o Teu escudo protetor, o Teu bloqueio sobre a cidade de São Vicente. Meu Pai, declaramos esta cidade, ó Deus, a cidade do Senhor. Meu Pai, vai tomando cada bairro desta cidade, vai tomando cada rua desta cidade, vai tomando a cada residência desta cidade. Meu Pai, os 4 cantos da cidade de São Vicente. Meu Pai amado, que o Senhor coloque o Teu anjo com espada desembanhada, ó Deus, que o mal não possa adentrar. Meu Pai, que esta enfermidade maldita não chegue. Meu Pai, dá vitória ao Teu povo. Meu Pai, dá vitória ao Teu povo. Meu Pai, honra a nossa fé. Nós declaramos, meu Pai, o Teu poder. Declaramos, Jesus Cristo, que o Teu nome tem poder. O que é esta enfermidade diante do Teu nome? O que é este mal diante do Teu nome? Meu Pai, porque ao Senhor foi dado o nome sobre todo nome que se nomeia. Não há enfermidade maior que o Teu nome. Não há, meu Pai, problema, não há barreira, não há grilhões, não há. Maior é o Teu nome, Deus. Alai canto replácia mundia serginara mando replaçópia. O Teu nome é poderoso. Deramando replácia mundia sé. Ora canto replaçópia. Meu Pai, exalta o Teu nome, meu Deus. Glorifica o Teu nome. Mostra o Teu poder. Mostra o Teu poder. Paralisa este mal em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós cremos no teu poder. Não há principado, não há potestade que resista ao nome poderoso do Senhor. Então, meu Pai, hasteia a bandeira da vitória em favor, meu Pai, desta nação, em favor deste estado, em favor desta cidade. Meu Pai, toma este lugar. Meu Pai, que tu possas colocar o teu trono de glória, porque a tua palavra diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre esta nação. O Senhor é Deus sobre este estado. O Senhor é Deus sobre esta cidade. O Senhor é Deus sobre este bairro. O Senhor é Deus sobre esta rua. O Senhor é Deus sobre esta igreja. O Senhor é Deus sobre a minha vida. Então, meu Pai, que o Senhor possa manifestar o teu poder. Meu Deus amado, nós nos rendemos ao Senhor. Meu Pai, nós aceitamos, meu Pai, a tua direção. Meu Pai amado, porque a tua palavra diz, meu Pai, por intermédio do apóstolo Paulo, meu Pai amado, para a igreja de Romanos, ó Deus, que tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há enfermidade maior que o Senhor. Não há problemas insolúveis aos teus olhos. Meu Pai, o médico dá um diagnóstico, o Senhor dá a cura. Meu Pai, o juiz dá uma sentença e o Senhor dá a liberdade. Meu Deus amado, o homem, meu Pai amado, clinique diz é o fim, e o Senhor diz é só o começo. Meu Pai, quem é mais poderoso? O homem, ó Deus, o homem, ó Deus. Que seja todo homem mentiroso, mas o Senhor verdadeiro. Nós confiamos no Senhor. Estabelece o teu nome, exalte a Deus, glorifica o Eterno, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia nele, confia nele, e o mais ele fará, e o mais ele fará. Não atemorize o teu coração, você tem uma promessa de Deus, não tenha medo, Deus é com você, Deus te fez promessa, Deus vai fazer você vencer, com alá e canto, replácia, mundia sé, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, para te fazer vencer. Assim como Deus, Ele era com o profeta Ezequiel, e o Senhor levantou Ezequiel como profeta.
Ezequiel dizia: assim diz o Senhor. E acontecia. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor o tomou e o levou em espírito ao meio de um vale de ossos secos. E o Senhor indagou Ezequiel dizendo: poderão viver estes ossos? E Ezequiel disse: tu, ó Senhor, o sabes. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza. Profetiza sobre o vale, profetiza. É tempo de nós profetizar. Ei, profeta de Deus, é tempo de você emprestar a tua boca para Deus e profetizar. É tempo de você profetizar no vale. É tempo de você liberar a palavra profética neste tempo. É tempo de você revogar a sentença do mal e dizer: assim diz o Senhor, enfermidade, bate em retirada. Sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu bairro, sai da minha cidade, sai do meu estado, sai do meu país. Aonde estão aqueles que vão se levantar como uma boca profética para profetizar? Oh! Oh! Nós precisamos profetizar. Se levante quem quiser, fale mal quem quiser, acuse quem quiser. Nós vamos nos levantar a fim de profetizar no vale. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha estava exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza que volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu já posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. E nós vamos profetizar. Aonde quer que você esteja agora, se levante como uma voz profética. Que você possa levantar o teu rosto a Deus agora. Porque a palavra do Senhor diz: quando Salomão adentrou o altar do Senhor, o santuário de Deus, Salomão, buscando a face do Deus eterno, ele disse: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo até o Senhor.
E Salomão começa a indagar ao Senhor, dizendo: Senhor, se o teu povo pecar contra ti e for levado cativo como escravo, mas se arrepender, Senhor, se eles voltar o rosto a Jerusalém e clamar ao Senhor, o Senhor os ouvirá. Deus diz: eu ouvirei, e sararei a terra, e resgatarei meu povo, e trarei com mão forte, com braço estendido. Então, Pai, traz o teu povo, aproxima o teu povo, une o teu povo, meu Pai, nesta fé. Meu Deus amado, nós clamamos pela liberdade aos cativos e oprimidos. Meu Pai, não deixa o diabo ganhar terreno, não deixa a enfermidade ganhar terreno, não deixa o mal avançar. Paralisa, neutraliza, trava, meu Pai, faz secar o mal e glorifica o teu nome, Deus. Nós temos que adorar, nós temos que confiar em Deus, porque a palavra do Senhor diz: uns encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Nós estamos de pé com uma razão de ser uma voz profética. Nós estamos de pé porque Deus nos predestinou a este momento para ser uma voz. Deus te fez uma voz. Você na sua casa, você no seu bairro, você na sua cidade, você no seu país, não importa onde você esteja, você é uma voz profética. Use a sua voz, libera a tua voz. Permita a Deus te usar. Revoga o mal agora. Seja um Davi para derrubar gigante. Seja Davi para derrubar gigante. Não adianta derrubar o irmão, não adianta derrubar o parente. Derruba o gigante que tem atemorizado, que tem causado medo, que tem colocado dor, que tem matado almas. Se levanta contra Golias. Você é uma voz profética. Você é um Davi de Deus. Você é um Davi de Deus. Você é um Davi de Deus. Se levanta como uma voz profética agora. Comece a clamar agora. Comece a reivindicar o céu, o socorro bem presente na hora da angústia. Comece a reivindicar aquele que pode, aquele que tem, aquele que é, aquele que faz. Comece a reivindicar a presença do guerreiro. Comece a chamar a presença de Deus. Deracanto replácia, mundeserguinara mando replaçobinaracé. Nós revogamos, meu Pai, todo decreto de acusação contra esta cidade. Bota por terra, meu Pai, estes demônios que estão querendo atemorizar o coração do teu povo. Nós vamos vencer o medo. Nós vamos vencer o medo, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus seja sempre adorado. A paz do Senhor, povo forte, povo vencedor. A paz do Senhor, eleitos de Deus. Você que está perto, você que está longe, você que está mais longe ainda, bem-vindos a esta casa de misericórdia, que é a casa de Deus. É o lugar que não pode fechar, assim como o hospital não fecha, assim como o necrotério não fecha, assim como a delegacia. A igreja não pode fechar. A igreja é o socorro do aflito. A igreja é o refúgio do necessitado. A igreja é o lugar de transformação. A igreja é o lugar onde Deus habita e faz morada. Eu creio nisso, no ajuntamento dos eleitos de Deus, aonde nós estamos unidos numa fé. O Deus Todo-Poderoso se representa, se apresenta, se mostra, se faz ver. E eu creio que nesta noite não será diferente, porque esta é a
daquele que é o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas, não é o contrário. Não é as ovelhas que tem que dar a vida pelo pastor, é os pastores que tem que dar a vida pelas ovelhas. Então o sacerdote, ele tem que estar no templo, sim. O homem de Deus tem que estar no altar, sim, ainda que a igreja não venha, ainda que a igreja não chegue. É o compromisso do sacerdote estar no altar. Não me queira mal. Eu sei que isso vai chegar e vai ser de sabor para muita gente. Eu sei que esta mensagem ela vai vincular para muitas pessoas. Mas esse é o compromisso do sacerdote, é a obrigação do sacerdote. O sacerdote, ele não pode estar só para receber a oferta, só o sacrifício do povo, não. O sacerdote, ele tem que sacrificar. O sacerdote, ele tem que estar no altar. O compromisso do sacerdote é o altar. Eu até entendo a igreja não vir. Eu entendo. Por quê? Porque o povo está numa transformação. Agora, eu não entendo sacerdote ficar em casa. Eu não entendo. Eu não entendo aqueles que empunham o microfone para falar de fé, e na hora que a nossa fé ela tem que ser provada ao mundo, para confundir a terra, os sacerdotes recuam. Mas a palavra do Senhor diz em Daniel capítulo 12, versículo 13: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Não é para parar. Não é para parar. Ei, sacerdote, não é para parar. Ainda que você esteja sozinho, você é uma voz profética. Porque o livro de Apocalipse diz ao anjo que está na igreja. Olha o que a palavra diz: ao anjo que está na igreja. Se é nos dias de hoje, se vem um recado de Deus, e Deus diz assim: ao anjo que está na igreja. Quando Deus chega na igreja, cadê o anjo da igreja? Cadê o sacerdote da igreja? Deus não procurou o povo. Deus não procurou a membresia. Deus procura o anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Cadê o teu compromisso de fé? Deixa causar dissabor para quem quiser. Ah, bispo, mas eu não quero me envolver, eu não quero que... Meu irmão, você foi chamado para quê? Com quem é o teu compromisso? Ah, mas eu tenho que ser obediente, porque toda autoridade é constituída por Deus. É verdade, é constituída por Deus, não é Deus. Deus é um só. E a ordem de Deus é o anjo estar na igreja. Essa é a ordem de Deus. Eu aceito até que você dispense a membresia. Eu aceito até que a membresia não venha à igreja, mas o sacerdote tem que estar. É obrigação. É o compromisso de fé. Porque o altar tem que apresentar fé. O altar tem que apresentar equilíbrio no tempo da crise. Então, pastor, você que é dirigente, ainda dá tempo de você ir para a sua igreja. Se tranca lá, entra lá para dentro, ora pelo povo e deixa Deus agir. Por quê? Porque a Bíblia dizia: o justo viverá da fé. Viver da fé é esse momento. Viver da fé não é esperar os outros trazer as coisas, não. Não é ficar desocupado, não. Viver da fé é no tempo da crise se apresentar. Ele diz: calma, existe um Deus por nós.
Calma, eu vou clamar e Deus vai agir. Esse deve ser o nosso compromisso. Bispo, o senhor vai continuar vindo para a igreja? É claro que vou. Quarta, sexta, domingo eu estou aqui. É o compromisso que eu fiz com Deus, irmão. É. Porque quem tem sustentado a igreja é Deus. Quem tem cuidado da igreja é Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então o altar tem que estar orando. Porque a promessa de Deus é mandato de Deus. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aonde está o teu candelabro? Aonde está o teu castiçal? Será que você está apagando por conta da crise? Será que você está apagando por conta do vírus? Você precisa manter o teu candelabro aceso. Você precisa continuar no altar. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Esse é o meu compromisso de fé. Eu não estou querendo criar motim, rebelião, não. Eu deixei a membresia à vontade. Até entendo, compreendo. Sei que a chuva que cai para o ímpio cai para o crente. O sol que brilha para um brilha para o outro. Mas também a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a igreja Vinde à Vida, eu estou orando por vocês. O povo dessa igreja, o povo deste bairro, o povo desta cidade, deste estado e deste país. É um compromisso nosso, nós temos que orar. Deus nos chamou a fim de orar. Bem, então quero dizer às autoridades desta cidade constituída, né? Ao excelentíssimo prefeito, a junta de vereadores da cidade, a todo o secretariado, a todos aqueles que exercem um cargo público, que eu não estou indo contra a ordenança de vocês. É que eu estou cumprindo a ordenança maior de Deus. Eu não quero conflito com nenhum dos senhores. Pelo contrário, tenho orado, porque esse é o dever de todo aquele que ama a Deus, orar, por toda a autoridade. Mas eu tenho que servir a Deus. Eu espero que os senhores não fiquem chateados comigo, mas também se ficar que coma menos. Esse é o pensamento. Porque quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor tornou-se a liderança de Daniel. Porque tem gente que diz assim, a gente não tem que se sujeitar à autoridade. Então, naquele momento, a autoridade era Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele recebeu o povo de Deus, o povo hebreu, na Babilônia, e diz, olha, dá aos príncipes do povo o meu manjar. Instrui eles na minha cultura. Coloca sobre eles a minha veste. Só que a Bíblia diz, e propôs Daniel no seu coração não se contaminar. Daniel foi rebelde? Não. É que Daniel tinha um compromisso com Deus. E é esse compromisso que nós temos que ter com Deus. Tá? Eu estou dizendo a caráter de sacerdote, de líder do povo. O povo pode ficar em casa, não há problema, ore em casa. E o pastor, e o bispo, e o apóstolo, na igreja. Porque nós temos que ser exemplo para o povo, não ao contrário. O dia que o povo for exemplo para você, pastor, você está caído.
A obrigação do líder é ser exemplo ao liderado. Então nós temos que clamar, tá bom? Então não me queira mal, porque eu te quero bem. Em nome de Jesus, tá bom? Vai um abraço a todos os irmãos que estão nessa live ao vivo, como vivo está o nosso Deus, né? Hoje é quarta-feira, né? Sexta-feira, eu tô meio fora do time. Sexta-feira, dia 20 de março, tá bom? Para vocês saberem que eu estou aqui de fato e de verdade, tá bom? O Abner está aqui no auxílio. O Abner é multifuncional, né? Ele vai na câmera, vai no celular e vai. E os obreiros que ora estão comigo também aqui. E eu quero saudar a todos, tá? Com a paz do Senhor, aqueles que estão perto, os que estão longe. E os que estão mais longe ainda, sintam-se todos abençoados na noite deste dia, tá bom? Lembrando que esta mensagem depois também vai para o YouTube, tá bom? Depois essa mensagem também vai pela rede do WhatsApp para os irmãos, tá bom? Eu quero que você se envolva com a palavra de Deus, tá bom? Fica tranquilo que a marmita vai chegar na sua casa aí, em nome de Jesus, tá bom? Você não vai ficar com fome não nessa crise não. O alimento vai chegar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bispo, onde fica a Igreja Evangélica Vinde a Vida? É Rua Antônio Militão de Azevedo, número 5, na esquina do fórum da cidade de São Vicente. Eu estou na esquina do fórum, não é? Aqui, quarta, sexta, às 20 horas e domingo, às 18 horas, em nome de Jesus. Domingo é mais cedo, né? Para que você possa também voltar mais cedo para casa, em paz, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. No livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, segundo livro, capítulo de número 14, verso de número 15 e 16. Livro do Êxodo, aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 14, verso 15 e 16. Deus seja louvado, né? Me parece que esse coronavírus já está com os dias contados, né? Em nome de Jesus. Me parece que o povo americano também já criou uma pré-vacina, já estão trabalhando, estão já distribuindo. E nós bem sabemos que é Deus que ilumina a mente do homem, né? Aquilo que causa medo, pavor, Deus vai e toca a mente de alguém e o milagre acontece. O que me chama a atenção, irmãos, é que essa enfermidade, ela originou-se sobre os países mais desenvolvidos do mundo, tá? Coreia, Estados Unidos, não é? Itália, França, países que são denominados países do primeiro mundo. Mas você vê como é que Deus trabalha. Os países subdesenvolvidos, os países com mais dificuldades, tirando a América Latina, como países como a África, porque uma pandemia dessa, se chega à África, ela destrói. Por quê? Porque o estado físico do povo já é precário, por falta de alimentação, por dificuldades. Mas Deus colocou a mão sobre aquele povo também. A graça e a misericórdia de Deus estava sobre eles. É que o problema é que as pessoas, elas conhecem o Deus da graça e desprezam o Deus do juízo. A Bíblia diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. E a Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se, mas ele se ira. E questão de meses atrás,
você vislumbrou comigo, né? Aquilo que é denominado o carnaval, que a gente entende como festa da carne. Quantas pessoas estavam pelas avenidas, né? Eu vi algumas reportagens que uma pessoa se fantasiou de Jesus, o outro se fantasiou de demônio, saiu arrastando Jesus, zombando da fé. E eu disse na igreja, eles vão festejar 3 dias. E depois a alegria acaba. E aí vem as dores. Agora o medo tomou conta de todo mundo. Agora você vai em algumas avenidas e estão vazias. Não há mais festa, não há mais celebração. O medo tomou conta da alma. Aí você vê pessoas que são cientistas, médicos, pessoas aculturadas, pessoas que se entendem ser sábias, desesperadas. E aquele menos aculturado, aquele que troca as letras às vezes, que escreve errado, que tem um chinelinho de dedo, às vezes preso com um prego embaixo, com o coração em Deus, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Eu chamo isso de fé. A fé, ela não escolhe cultura, não escolhe cor, posição financeira. A fé é acessível a todos. E que nós possamos exercitar a nossa fé em nome de Jesus. Êxodo 14, verso 15 e 16 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levantarás a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você entenda isso. Faraó é o rei do Egito. E Faraó tem cativo toda a nação santa, o povo de Deus. A Bíblia diz que Faraó começa a agravar o povo, e o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus. Mas Deus permitiu Faraó agravar. Para quê? Para que o povo clamasse. O povo clama a Deus, e Deus se revela ao príncipe Moisés. Aí eu vou perguntar para você: quem é maior, o príncipe ou o rei? Você vai me dizer que é o rei. Só que Deus se revelou ao príncipe. E Deus disse a Moisés: Moisés, o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos, e eu me levantei a fim de livrar. Vai, Moisés. Moisés indaga a Deus dizendo: Deus, quando eu chegar até o teu povo, quem eu vou dizer que me mandou? E Deus disse para Moisés: diga que o eu sou te enviou a vós. Tem gente procurando cura para a enfermidade. Quem a cura? O eu sou. Tem gente procurando cura aos problemas. E quem a cura? O eu sou. O que você precisa, Deus é. É isso que Deus está querendo dizer. Você sabe que Deus trabalhou no Egito. Você sabe a maneira misteriosa que Deus atuou com as 10 pragas no Egito, até que o povo é liberado. O povo começa saindo do Egito, celebrando, se alegrando, mas de repente um obstáculo surge no caminho: o Mar Vermelho.
O povo sai feliz, mas daqui a pouco a alegria acabou. Eles estão diante de algo que é intransponível aos olhos naturais. E quando a alegria acaba, o desespero. O sorriso deu lugar às lágrimas. A força deu lugar à fraqueza. A fé deu lugar ao medo. Por quê? Porque agora, aos olhos deles, o mar está fechado. E o que eles deveriam fazer, bispo? Orar, mas eles começam a murmurar. Só que aí existe alguém com equilíbrio. Porque no momento da crise precisa ter alguém com equilíbrio. E esta pessoa com equilíbrio, ela vai buscar a face de Deus. Ela começa a orar a Deus. E Deus diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Toma a vara que eu te dei, toca nas águas, o mar vai se fender e mais, o povo vai passar em pé enxuto. Glória a Deus. Moisés vai diante do povo, mais de 2 milhões de hebreus. Moisés clama ao Senhor, levanta a vara e toca as águas. O mar fende diante dos olhos do povo. E o povo tem uma visão misteriosa. Qual é, bispo? A visão do povo é uma muralha de água. Mas e agora? Agora o medo toma conta da alma. Como nós vamos atravessar? Eles ficam paralisados diante da visão. Só que o coração deles tem incertezas. Será que quando a gente atravessar a água engole a gente? Como é que a gente vai atravessar? Porque a ciência diz que é impossível. Como a gente vai atravessar? Aí entra a atitude de um líder. Aí entra a atitude de um homem de Deus. Qual é, bispo? Ele tocou as águas, mas ele foi o primeiro a andar. Esta é a atitude de um líder. Esta é a atitude de um homem de Deus. Abrir as águas cabe a Deus e a você a andar. Você precisa ser exemplo. Moisés começa a andar. E aí isso encoraja a Josué, isso encoraja a Caleb, isso encoraja toda a nação. Miriam fica corajosa e vai atrás de Moisés. Porque tem gente que gosta de ser seguido para festa, para reuniões, para movimentos. E na hora da prova a pessoa se esconde. E na hora da dificuldade ninguém acha. Moisés tocou as águas. O mar abriu. O povo está com medo. E o medo paralisa. Como nós citamos há pouco. Vai na Itália, aonde tem o Vaticano, aonde tem a primeira igreja instituída de Roma, aonde era para ser o centro da fé cristã, aonde os romanos chamam e dizem que é o sucessor do Papa, ou melhor dizendo, de Pedro, o Papa. E aí você chega lá na Itália, você acha uma cidade fantasma. Aonde está o povo, bispo? Tudo trancado. Tudo trancado.
É muito parecido com Atos capítulo 2, que as pessoas falam que é o dia de Pentecoste. Eu chamo do dia que a igreja venceu o medo, porque Jesus foi tomado deles. E aí os discípulos que andavam com Jesus notificaram a perseguição e fizeram o quê? Se trancaram no cenáculo, porque Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Só que Jesus não mandou eles ficar escondidos. Eles entram no cenáculo e eles começam a orar. Olha a importância de se orar. Eles estão com medo, estão paralisados no cenáculo, mas estão orando. E aí de repente ouviu-se um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas como de fogo repartidas. E aí, bispo, o que acontece? A atitude de um líder. Pedro abre a porta que estava fechada e sai para fora. E a Bíblia diz que do lado de fora tinham 3.000 judeus, atemorizando eles do lado de dentro. Mas agora estão tomados pela presença do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo vence o mundo. Quem tem o Espírito Santo vence a crise. Quem tem o Espírito Santo vence o medo. Pedro sai para fora e prega. E aí a Bíblia diz que 3.000 almas se rendem a Jesus. Por quê, bispo? Por conta da atitude de Pedro. Quando Pedro saiu para fora, os outros discípulos saíram também. Os 120 que estavam dentro da casa saíram para fora. Deus está procurando alguém para ser um referencial. Deus está procurando Davi para abater gigantes. Deus está procurando pessoas na qualidade de Josué e de Caleb. Deus está procurando Elias e Eliseu. Deus está à procura de alguém para usar no tempo da crise. Deus está procurando pessoas na qualidade de Joel, que vai profetizar e dizer: e há de ser que depois o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Joel está dizendo: haverá continuidade, não é o fim. Tem gente achando que é o fim, mas Deus está aquietando o teu coração, dizendo para você: não é o fim. Moisés teve uma atitude, e essa atitude é que eu e você precisa ter, que é o quê? Abraçar a causa de Cristo. Quer entender que o nosso clamor pode mudar a circunstância. Porque se a gente não acreditar em quem nos chamou, em quem nos predestinou, em quem nos elegeu, como é que os outros vão acreditar? Não é verdade? Como é que eu posso falar de fé e viver por vista? A fé confunde o mundo. E nós precisamos ter fé. Eu fico imaginando se Jonas não entendesse a chamada. Você vê que quando ele vai recusando, ele só vai descendo. Desceu para Jope, porando o navio, jogaram no mar, ventre do peixe, profundeza do mar. Mas quando ele se arrepende, ele ressurge aonde? Aonde Deus queria que ele fosse.
Nós temos que estar no centro da obediência de Deus, da vontade de Deus. É para isso que a igreja foi chamada. Neste tempo de crise, trazer paz. Eu não estou querendo me mostrar mais santificado que ninguém. Estou simplesmente querendo cumprir a vocação a qual Deus determinou. O fato de eu estar aqui e a pessoa estar em casa não significa que ela tenha menos fé ou mais fé. É que eu entendi assim, que eu preciso estar. Mas respeito os que não estão. Porque de repente Deus tratou de uma outra forma. Mas eu entendo que a gente precisa estar com as portas abertas. Como eu disse há pouco, a igreja, um hospital, uma delegacia, são coisas que não podem fechar. Como a igreja vai fechar? Se a igreja é a instituição de Deus na terra, se é na igreja que nós nos unimos, e é a ordenança de Deus. Deus disse: congregai meu povo. Então a gente precisa estar junto, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho certeza que Deus assim o fará, à medida da nossa fé, da nossa determinação. Esse mal vai passar. Por quê? Porque Deus nos prometeu. Deus nos disse que nós temos uma obra a executar, a cada um de nós. Deus nos fez promessa. Se você tem uma promessa de Deus, fica tranquilo, ela vai se concluir. Agora, só se você tem dúvidas que a promessa é de Deus. Só se você tem dúvida da sua chamada. Porque a Bíblia diz que a dissensão entre o povo é uma permissão de Deus para que se mostre os aprovados. O que é a dissensão? É esta confusão que está tendo entre o povo, o próprio povo de Deus. Uns dizem que não é para estar, outros dizem que é para estar. E é uma brigalhada que o povo fica sem entender nada. Aí um puxa versículo daqui, o outro joga versículo dali. E Jesus disse: o reino dividido por si mesmo não subsiste. Está escrito: aquele que come legume não critica o que come carne. E quem come carne não critica o que come legume. Porque com cada um Deus trata de uma maneira. Mas o fato é que o líder tem que ser exemplo. Eu fico imaginando se as pessoas vêm aqui à igreja pedir uma oração, vivendo uma crise. Pessoas que às vezes saem no desespero, até pensando em se suicidar, atormentada, e elas se deparam com uma igreja de porta fechada. Então eu convoco os sacerdotes, os ministros do Senhor, que chorem no altar de Deus, para que Deus tenha misericórdia.